Fala minha gente, e aí, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu estou aqui com um convidado especial, meu amigo pernambucano, Daniel Feitosa. Ele é sócio e fundador da Métodos Contabilidade e da Lucro Azul. É um contador fora da caixa. Eu acho que eu também vou aprender bastante, todos nós vamos aprender bastante aqui com ele. Ele é especialista em auditoria, controladoria e transformar a vida dos seus clientes com contabilidade consultiva, com gestão estratégica. Então a gente vai ter um papo muito fluido aqui e eu quero agradecer. Obrigado aí pela tua presença, meu irmão. Cara, eu que agradeço e parabenizar você pela essa iniciativa aqui, né, de estar dando essa oportunidade de falar um pouco aqui do que é de fato uma contabilidade consultiva, uma contabilidade estratégica, e muito feliz também, sou cliente da CIEG e satisfeito muito por isso também. Estava conversando antes aqui sobre a importância da CIEG para um papel de um contador mais estratégico dentro desse ambiente que a gente está sendo inserido. Cara, isso que eu quero entender. Hoje, qual é a maior dificuldade do empresário quando ele te procura? Hoje a maior dificuldade do empresário, do empreendedor, é ele não ter um número para uma tomada de decisão. Então, ele fica muito às cegas, né? Eu até estava dando uma palestra semana passada que eu falei o seguinte, cara, o empresário ele vende, depois ele vende mais um pouquinho, aí vai vendendo, aí depois ele para tudo, tem que organizar. Porque eu organizo, eu quebro. Então, nesse momento é onde o cliente ele vem procurar a gente. Logicamente que tem as dores ali fiscais também que antecipam um pouco essa questão. Mas hoje é basicamente organizar para poder ou crescer mais ou permanecer a empresa, que ela permaneça no mercado por mais tempo, né? Engraçado, cara, que é a realidade, eu acho que 99% dos negócios, porque assim, empresa de tecnologia, não é o nosso caso, tá? Mas empresa de tecnologia vive numa bolha, recebe não sei quantos milhões. Aí o cara organiza, faz alguma coisa linda. A empresa fica dando prejuízo. Aí depois pega, aí fica nesse ciclo, né? Aí vende, aí gera um pouquinho de caixa, aí daqui a pouco investe mais de novo. Mas não é a realidade da maioria, né? A maioria tá vendendo o almoço para comprar a janta, né? Geralmente hoje o que a gente mais vê, eles vendem, às vezes nem entende se a precificação tá de acordo ou não, e continua vendendo pelo simples fato que eu até falo muito para os clientes, peixe dentro da água, ele não vê a água. Então, quanto mais você está imerso ali, submerso dentro da sua operação, você não vai entendendo ali quais são os gatilhos ou as alavancas que vão tirar você daquele processo ali da corrida dos ratos. Aí me diz o seguinte, aí tu pega uma empresa, por exemplo, o cara tá faturando pra caramba, certo? O cara não sabe se tá dando lucro, enfim, tá uma baderna, o planejamento fiscal não existe planejamento trabalhista também, que é outra coisa. No Brasil são as duas coisas mais difíceis, né? A questão trabalhista e a questão fiscal. Quais são os primeiros indicadores e as primeiras informações que você levanta assim para fazer um diagnóstico do negócio e um plano de ação para resolver os problemas? Eu sempre digo e falo que a gente lá no escritório, na Métodos, não é uma empresa de contabilidade, é uma empresa de treinamento. Primeira coisa, quando a gente entra no nosso cliente, faz um diagnóstico e puxa para quê? A gente faz um mapeamento de processo financeiro para entender como é que o número está sendo imputado dentro do sistema, porque não existe planejamento tributário sem número, não existe orçamento sem número, não existe nada sem número. Então, a gente primeiro matura o número, organiza para ver se o fluxo de input dentro do sistema está ok, porque a pior coisa do mundo é você não tomar decisão com base em número. E a pior coisa do mundo é você não ter um número fidedigno para aquela tomada de decisão. Então, o que a gente faz hoje? A gente levanta o processo, vê como é que é o sistema, qual é o input, como é que está sendo feito aquele input e faz uma auditoria. Agora o número está organizado, eu consegui treinar e desenvolver o financeiro do nosso cliente, então toda vez que eu falar de margem de contribuição, dentro de uma reunião eu vou estar alinhado e o cara vai saber, está conciliado, está com fluxo de caixa em dia, o regime de caixa está sendo obedecido com a competência, está tudo ok, beleza. Então a gente começa a levantar o número para depois a gente começar as reuniões de insight e de planejamento. Então, primeira coisa que a gente entra no cliente é treinar o financeiro, o embaixador do escritório que vai estar lá dentro, que vai ser a pessoa que vai estar junto com a gente durante todo o processo de consultoria e de contabilidade, e depois a gente levanta o número para daí então a gente entender quais são os gaps e o planejamento que a gente vai tomar dentro do cliente. Até porque, cara, se você não tem os números e você toma as decisões e você não tem os números, você não está tomando decisão, você está chutando, né? Está chutando. Eu brinco muito e falo o seguinte, dentro de uma reunião, se você não tem um dado, você é mais um com a opinião. E com opinião, amigo, a sua reunião vai durar 1, 2, 3 horas e fica aquela briga de ego ali, que você com seu sócio, se você não tiver um norte ali, um dado para tomar decisão.
Tu já ouviu uma frase, velho, de um estatístico famoso lá dos Estados Unidos, que ele diz assim, confiamos em Deus, nas pessoas só com dados. Tu já ouviu isso? Tu já ouviu isso? Mas é boa também, vou usar. Eu confio em Deus, nas pessoas só com dados, Só né? com dados. Ó, se você não tem um dado para corroborar aquilo que você está dizendo, você só tem, de fato, uma opinião. E o dado, ele lhe deixa uma gestão muito mais profissional. Claro. Porque toda vez que você for discutir alguma coisa com o seu sócio, cara, qual dado? O cara vai provocar, levantar o dado. E se não tiver o dado, o cara vai ter que melhorar o processo para ter aquele dado. Então é um refinamento ali no subjetivo, né? Exatamente. As discussões, cara, quando você tem dados e você tem processo, as discussões elas ficam muito mais produtivas, né? Porque você tira aquela questão subjetiva e também somente do aspecto empírico da coisa, né? Porque é lógico, gente, assim, o instinto do empreendedor, e aí eu acho que é onde tem o grande equilíbrio, né? Que a gente tem que tomar cuidado também. Empresas que são estruturadas demais com relação a dados e a processos, se não tiver no comando alguém que tenha também a veia empreendedora, pode cair no marasmo, né? E parar inovação ou parar evolução. Eu não sei se tu concorda com isso. Cara, eu sempre, quando a gente vai vender para o nosso cliente, eu falo muito de Pareto, né? O diagrama de Pareto, 80-20. Todo extremo é perigoso. Todo e qualquer extremo é perigoso. Se você só vai no número, você perde aquela questão do risco do empresário que está na nossa veia, mas você precisa do número em algum momento para entender se a sua tomada de decisão ali foi correta ou não. Esse é o ponto. Mas eu concordo que você também não pode ser extremista. Eu só ando se for com número. Não, tem que ser os dois num pé ali de igualdade ali para não ter nenhum tipo de risco. Cara, hoje como é que você trabalha com relação à integração dos dados? Né? Porque, veja, eu acho que lá você deve sentir a mesma dor que toda empresa de contabilidade sente, mas é uma dor muito latente, né, velho? Você integrar os dados que estão no cliente com a sua contabilidade, porque cada um usa um ERP diferente, cada um tem um sistema diferente, são processos diferentes. Dependendo do negócio, são indicadores diferentes, né? Então, por exemplo, uma empresa de serviço, uma indústria, um comércio, né? Uma empresa de tecnologia, os indicadores mudam completamente, né? Como é que você lida com isso tudo? A gente, quando foi mudar de sistema há um tempo atrás, a gente foi para o domínio e um dos grandes pesos foi essa questão dessa automação, porque hoje a gente é embaixador da Conta Azul. Então a Conta Azul ela trabalha com BPO que puxa para o domínio. O domínio tem uma interligação com a CIEG. Então toda a nossa tomada de decisão é para entender, o sistema ele vai ajudar a gente nesse processo para poder a gente ter essa questão integrada. Ah, Daniel, mas nem todo mundo utiliza o Conta Azul. Beleza, para isso a gente tem uma equipe lá de Power BI interno para a gente extrair o dado. Se o cara está com Sankia, por exemplo, ou está com outro sistema, a gente puxa o dado do sistema do cara lá para estar no nosso modelo de fluxo de caixa, DRE, projeção, orçamento e questão comercial. Mas hoje tu tem, por exemplo, uma pessoa, um time que faz isso, né? Tem um time que ele entra, vê se o sistema tem API ou não, ele puxa para a máscara que a gente criou da gente lá. Qual é a máscara? Né? A gente tem uma máscara de DFC, de DRE, uma máscara para comercial, e tudo isso a gente desenvolve internamente e vai puxando. A gente tem uma API hoje com Conta Azul, puxa do Conta Azul, beleza. Certo. Conta Azul para a gente é perfeito, porque vai estar sempre ali automatizado, porque a nossa equipe do BPO vai puxar, ele vai deixar a informação mais tempestiva e a gente vai conseguindo puxando. Quando é o do cliente, aí é sempre aquela conversa. Eu tenho que treinar o meu cliente para entender qual a importância do meu produto e do meu serviço. Então primeiro quando o cliente entra lá é um onboard. A gente faz um onboard e treina aquele cliente para que aqueles processos que estão no cliente sejam processos padronizados com que a gente já tenha. Tu se envolve nesse processo ou é o time? Ou como é que tu faz hoje? Não, hoje eu não me envolvo. Hoje a gente tem uma equipe de sucesso do cliente que ele faz um onboard do cliente, ele mostra basicamente o onboard é o quê? Quais são as regras do jogo entre eu e meu cliente? Qual é a hora que eu atendo ele? Qual é o escopo do trabalho que ele tem direito sobre a nossa operação? Como eu te falei, já a gente vende por pacote. Então, muitas vezes acontece o seguinte, a gente vende um pacote básico intermediário, o cara, pô, Daniel, liga para fazer NPS. Como é que tá o NPS do cliente? Pô, o NPS não tá muito bom não. O que vai acontecer? Não, que ele tá querendo isso, isso e isso. Porra, mas para ele querer isso, ele tem que sair do pacote que ele tá para ir para um pacote maior. Então, a gente fala o upsell, né, do marketing dentro da nossa operação. Mas sempre a gente trabalha com essa questão de onboard. Qual é a regra do jogo, o que o cara tem direito, qual é o nosso direito. Eu abro o nosso contrato na hora lá, a equipe abre o nosso contrato, ó, aqui esse cliente vai ter 10% por causa disso. Tá alinhado o cliente, ó, a gente tem essa multa aqui, caso exista tudo é alinhado. Um dos nossos valores é a transparência. Então, o nosso onboard é todo norteado na transparência. A gente apresenta quais são as nossas equipes,
Porque é muito comum do contador falar o seguinte, o cliente, cara, Daniel, tem 4, 5 pessoas falando comigo. Eu falo, pô, a gente trabalha com especialista, então, como eu tinha essa dor, eu apresento nossa equipe. Ó, essa equipe aqui é de contábil, essa aqui é do fiscal para pequenas e médias, essa aqui é o fiscal para lucro real e presumido. Então a gente vai quebrando. É porque às vezes nem o próprio empreendedor entende o quão complexo é, né? Exato. Aí ele pensa que você tem todas as respostas, né? Eu falo, cara, se um cara responder tudo, tá errado. Se você só tem um cara que tá respondendo tudo, tá errado também. Então, é assim que a gente se vê. Então, o onboard, o alinhamento de expectativa, eu sempre pergunto pro nosso cliente, cara, qual é a tua expectativa que você tem com a nossa contratação? E aí a gente vai andando ali norteando. Uma das coisas que você utiliza lá, cara, a CIEG com relação aos relatórios estratégicos é para gerar valor para o cliente, Sim. né? Como é que você consegue fazer isso? Eu estava comentando, a gente tem o CIEG Iris, né? Que a gente, nesse onboard, a gente puxa, por exemplo, se o cara está com as CNDs em dia ou não. Se não tiver em dia, a gente já mostra para o cliente, ó, tua empresa está entrando assim aqui, a gente vai fazer tal coisa para... Então é das grandes coisas que a CIEG ajuda a gente. E quando a gente vai para a questão de relatório para tomar a decisão, a gente tem o CIEG que a gente consegue entender, por exemplo, o fornecedor ali, quanto é que o cliente está pagando para o fornecedor. Pô, Daniel, estou pagando esse fornecedor 1,5 milhão, 1,2 milhão por ano. A gente sempre orienta o nosso cliente o seguinte, cara, negocie um rebate com ele para você ter um desconto. Se eu compro todo ano com esse cara 1,2 milhão, se eu conseguir 15, 20% de desconto no final do período, quanto é quem está ganhando aí? Então, o CIEG ajuda a gente nessas tomar decisões. E também quando a gente vai para uma questão consultiva, a gente trabalha também com as questões, pelo XML lá, a questão de margem, né? A margem de contribuição, a gente tem como é que está sendo o impacto ali do fronteiro, enfim, tudo isso, a nossa equipe, nosso time, ele vai municiando a equipe para ela tomar decisão mais assertiva. Cara, agora, o que eu vejo que é bastante interessante é, por exemplo, a forma, você tem um time que é um time importante, cara, é numeroso, né? Um time numeroso. E aí, você separa hoje o que é operacional, o que é consultivo, você segrega isso hoje? Hoje no escritório lá a gente tem RH, a gente tem o marketing, a gente tem a equipe financeira, o staff. Hoje a gente tem a equipe de operação de fato, que é a galera que operacionaliza ali, apura os impostos. E tem o pessoal da consultoria, né? Que é essa questão mais consultiva, que a gente segrega exatamente para o cliente tangibilizar esse valor. Porque se eu não mostrar para ele que tem uma equipe separada, ele vai achar que tudo está naquele pacote que ele está. Ah, não, Daniel, fechei um pacote contigo que de um salário mínimo e meio. Beleza, mas a minha equipe da consultoria aqui é uma equipe que é mais cara. Em algum momento, se ela entrar, eu vou ter que ter um adicional ali de hora sobre o cliente. Lógico, gente, e isso é legítimo, porque é o seguinte, o contador, ele está vendendo tempo, né? Exato. Então, ele está vendendo o tempo dele, o tempo do time, o serviço contábil é um serviço que envolve o tempo das pessoas, né? O maior custo de uma empresa de contabilidade são as pessoas, logo em seguida, pau a pau ali vem a tecnologia, né? Que sem tecnologia você não consegue fazer entregas consistentes. Sim. Mas aí, veja só, é tão importante isso que você está falando, porque eu percebo que alguns amigos empresários de contabilidade, talvez você até que está me assistindo, tem essa dificuldade de cobrar mais do cliente. Se sente, pô, cara, eu vou cobrar... Cara, só que isso é legítimo, você é um empresário, né? Então, se você é um empresário, o seu cliente está consumindo compliance e também precisa consumir o serviço consultivo, evidentemente que isso tem um custo para você. O problema todo que muitas vezes você não está se sentindo à vontade para cobrar mais é porque você nem está mensurando esse custo. E aí quando você não mensura esse custo, e aí é o grande problema, porque aí você acha que está tudo no mesmo bolo, e na verdade não está, né? Cara, eu vou dizer a tu, eu não vou vender aqui um romance. A gente, veja, há 2 anos atrás não cobrava alteração contratual. Hoje é um dos grandes fatoramentos que a gente tem no escritório, que é a alteração da entrada. Porque é o seguinte, eu falo para o pessoal o seguinte, cara, se você não cobrar, ele não vai entender aquilo ali como agregando valor para o serviço. Ele vai achar que é uma obrigação sua. E ele vai cobrar o mesmo tanto. E se você cobrar, o cara pagando, ele já vai entender, opa, beleza, eu estou pagando aqui, vai ter uma cobrança, mas é a mesma coisa se você não cobrar e se você cobrar. Quando você perde o medo disso, de você entender que o cliente ali é por entrega, e por isso que é importante você ter um onboard, entender qual é o escopo do meu trabalho. Ó, cliente, isso aqui está dentro do meu escopo. Ah, isso aqui não está mais, por isso que eu estou lhe cobrando. Isso me deixa muito à vontade de estar cobrando, porque imagina, se a gente vende hora e o cara a gente envia, por exemplo, um FGTS para o cliente não paga em dia. Aí, Daniel, tem como recalcular? Pô, tem, mas a gente vai cobrar. Por quê? Se eu não cobrar, eu vou estar penalizando meu cliente bom, que pega a minha guia, paga em dia e não me dá retrabalho. Então, Perfeito. A gente tem que punir, de certa forma, o cliente ruim, que é o cliente que
Não é o cliente ruim, mas o cliente que, pô, por algum momento de organização ali, ele não conseguiu apagar a guia. Então, ali já gera um indicador para a gente o seguinte, se aquele cliente está dando uma recorrência todo mês... A margem dele é menor. A margem dele é menor. E também, Henrique, tem um dado que a gente olha assim, pô, se esse cliente, 3 meses seguidos, ele está pedindo recálculo do FGTS, ele está com algum problema, ou de organização, ou de caixa, e a gente liga para o cliente, cara, e aí, o que está acontecendo? Ou às vezes a gente faz até uma visita para o cliente, porque isso já me gera um dado. Ou o cara está sem organização, consigo vender um outro contrato para esse cara, ou esse cara está com algum problema ali interno e não está conseguindo enxergar. E isso também gera até um desgaste com a minha equipe. Então, toda vez que o cara pedir uma guia, um recálculo, e eu só cobrar, e não entender o porquê disso, aí o cara vai ficar... Pô. Por isso que é o seguinte, veja só como é interessante. O fato de você organizar o cliente coloca mais dinheiro no teu caixa, né? Então isso tá lá na DRE, né? Você vai ver a linha ali e a margem, porque se você tem um cliente que está desorganizado, ele vai dar mais retrabalho para a sua equipe, ele vai te dar mais dor de cabeça, vai ser mais estressante você lidar com ele, consequentemente o custo de manutenção desse cliente é muito maior. E às vezes você está com clientes que não têm saúde, né? Então, hoje, por exemplo, a gente procura lá na CIEG, inclusive, mostrar para o contador os clientes que têm a saúde baixa, né? Então, os clientes que têm muitas pendências, essa coisa toda. Porque esses clientes que estão com a saúde baixa, você tem que trabalhar para organizá-los, porque senão, ou até muitas vezes, dispensá-los. Porque às vezes você está com um cliente que ele está sendo seu detrator, ele está sendo um ofensor da tua margem de lucro. Hoje, a gente lá no escritório tem eu implantei isso. Se o cliente da gente fica 3 meses sem pagar, ele é demitido como cliente. Antes a gente tinha uma inadimplência que beirava quase 8%. Hoje o último mês foi de 3%. É isso que tu falou. Às vezes faturamento não é lucro. Você está com vários clientes ali que dão muito retrabalho, dá muita dor de cabeça, e quando você vai ver a sua margem naquele cliente, ele não faz sentido. Então, se você não tiver a tomar a decisão de tirar ele, dá até um recado pro seu time. Pô, Dani, esse cara é muito organizado, vale a pena manter ou não vale a pena manter? Se você não tiver o número ali para entender que se você tirando aquele cliente ali, você consegue botar, sei lá, tá com 3 funcionários dele, 3 colaboradores trabalhando nele. Quando você demite ele, entra um mais organizado, praticamente no meu perfil, tu vai utilizar uma mão de obra ou uma mão de obra e meia para você fazer nível de consciência mais e você vai limpando a sua carteira de cliente. Porque hoje pode ter os gurus da internet que for, Henrique, mas contabilidade hoje, ela é, assim, a maioria é indicação. Hoje a gente trabalha com Instagram, hoje a gente trabalha em vários grupos de network aqui em Recife, mas o grande motor de crescimento de uma empresa contábil é a indicação. Isso não vai deixar de existir nunca. E para isso eu tenho que estar com a minha carteira bem analisada. Cara, uma coisa que você falou, por exemplo, a minha empresa é uma empresa de treinamento, eu educo o cliente para ele poder se organizar e tal, e a gente chegou a uma conclusão aqui conversando que o cliente organizado ele gera mais lucro, né, para a empresa de contabilidade. Eu achei muito interessante a sua estratégia de usar o CIEG Academy pro cliente também, para ele poder levar o nível de consciência dele e tal. Quando eu fui lá pro lançamento, quando tu falasse isso, eu achei arretado, né? Eu falei, cara, o cara tava fazendo um negócio pra gente e pro nosso cliente também, né? E aí foi quando a gente começou a ter uma ideia, assim, porque como a gente tava com um ticket médio muito baixo, eu falei, como é que eu aumento meu ticket médio? Eu comecei a quebrar por pacote. Aí tem pacote básico, intermediário e avançado. E aí eu falei, cara, o que eu tenho que botar nesses pacotes para agregar valor para mim? Porque eu não queria estar com um ticket médio que eu estava vendendo antes, ticket médio muito baixo, e não conseguia aumentar o meu ticket médio. Começou a botar para o pacote e eu comecei a vender o pacote para o cliente. E aí tem o pacote básico, tem o pacote intermediário que já tem o CIEG Academy, que eu já vendo, o cara vai ter uma jornada lá dentro, tanto para a questão de gestão de número, de OKR, de RH, e eu vou estar treinando meu cliente na ponta também, e esse ruído que existe, esse gap que existe entre contabilidade e o cliente lá na ponta, ele diminui demais quando você fornece conhecimento para o time do cliente. E aí isso ajuda a gente na objeção, tem cliente, cara, Daniel, eu quero fechar o pacote básico, mas teria como botar essa jornada aqui de curso para o básico? Eu falei, não tem. É uma objeção que a gente consegue manter o cliente ali no intermediário. E não bem o ticket dele ali, pois é. Mas você está falando do cliente do intermediário que quer fazer um downsell, por exemplo. Às vezes a gente quando vai fazer o pacote para o cliente, fala, cara, a gente orienta que você feche esse pacote aqui, porque seu ritmo de crescimento é esse, as suas dores são essas, tal. Pô, Daniel, mas não quero vir desse, porque eu pagava tanto na contabilidade, eu quero ir para o básico.
mas ele, de certa forma, tenta puxar alguma coisa. E quando vai puxar alguma coisa, vai tentar... Treinamento e educação hoje é o que mais o empresário ele olha, né? Então, quando a gente tem uma ferramenta como o CIEG Academy, isso aí ajuda a gente a... E eu vou falar uma coisa para você, cara. Assim, eu não sei se você concorda comigo. A reforma tributária ela vai acelerar muito a digitalização dos negócios e a governança dos dados nas empresas, porque você não vai ter muito mais alternativa de pedalar ou de esperar não sei quanto tempo para você... Assim, com a apuração assistida, né? E o protagonismo aí dos documentos fiscais, como a grande nascente de todo o processo contábil, fiscal, enfim. Cara, então assim, ou o cara ele se organiza, ou ele vai ser... Ou ele é forçado a se organizar agora e vai, ou ele morre. Ou ele sai. A reforma tributária é assunto no escritório desde o ano passado. Existe até incentivos fiscais que, se você não utilizar o crédito daqui a 2 anos, você não vai poder mais utilizar. E o grande recado da Receita é o seguinte: hoje não vai ter mais espaço para a questão do amadorismo ali. Às vezes a gente fica empurrando ali com a barriga até chegar a um ponto de que, até que ponto eu vou estar dormindo com essa minha dor aqui? Então hoje o nosso trabalho é muito educar o nosso cliente para entender que vai vir uma mudança. E essa mudança não vai vir daqui a 4 anos. Já aconteceu ontem com o lançamento da Receita, com o novo tipo de tecnologia que eles vão fazer para fiscalizar, que é 40 vezes mais rápido do que tem hoje. Então, cada vez mais a gente tem que estar educando o nosso cliente a estar trabalhando em compliance. Não tem mais para onde ir. É isso. Não tem mais espaço para ajeitadinho. Pois é, cara. Ô Daniel, e uma coisa que eu acho curiosa na tua história e na história dos teus sócios é o seguinte, velho, é porque o teu escritório não é um escritório que foi herdado, né? Vocês são a primeira geração e também não é um escritório que tem 10, 15 anos. Tem quanto tempo a Métodos? Está com 6 anos de... Pronto, a Métodos está com 6 anos de vida, está crescendo, tem uma galera boa, tu já está falando um monte de estratégia aí que tu faz. E tu começou do nada, não foi? Começou do nada. Do nada. Aí já abriu outra empresa, que é uma empresa de BPO e tal. Irmão, muito massa a história de vocês. Como é que foi assim? Porque hoje tu tá aqui falando isso e tu tá num nível que tá acima da média, né? Do mercado, assim, de organização e de entender o lucro por cliente e tal. Tu tem consciência, né? Que você é diferente, né? Sim, tem muitos contadores semelhantes a você que são excelentes também, tem gestão profissional e tal. Mas a grande maioria, cara, 53% do mercado de empresas de contabilidade, 53%, são empresas que têm até 20 clientes e faturam até 80 mil por ano. Eu tô falando assim, são empresas de contabilidade que faturam por mês, no topo dessa faixa dos 53%, R$ 6.600, cara. Entendeu? Para o cara ter funcionário, pagar sistema e tal, não sei o que lá. Então, a maioria da galera é assim. E tu começou assim? A gente começou, assim, foi trabalho de formiguinha, pegando um cliente de cada vez. Mas eu acho que o grande segredo da gente foi que desde o primeiro ano, a gente já tinha um planejamento estratégico, que era uma planilha ali no Excel. E a gente sempre, até brincava com o nosso sócio, bicho, toda vez que a gente coloca aqui no nosso planejamento, quando a gente vai revisitar no final do ano, deu certo. Então, a gente sempre tinha essa ideia de ter o escritório não como escritório de contabilidade, é ter uma empresa de fato. Então, o nosso grande diferencial hoje, assim, pela nossa história, pelo nosso crescimento, foi sempre levar isso a sério. A gente sempre levava o escritório como empresa. Então, esse posicionamento e tal. E desde o início lá, a gente trabalhava com o Instagram, vídeo. Eu lembro que tirava muito ano comigo. Assim, qual é a tua idade? Tô com 32. 32. Comecei a fazer vídeo no Instagram com 25 anos. Naquela época lá, meus amigos tiravam onda, cara, como é que pode? O cara tirando, fazendo vídeo. Todo mundo tira. Aí hoje... Normalmente quem tira é quem não faz. É quem não faz. E que tá na frente de beber água limpa. Então, ajudou muito essa questão. Então, quando a gente começou a contratar RH, tem concorrente, falando, os caras é doido, tem um RH interno, tem um marketing interno, a gente tem um financeiro lá que um é só para cobrar, o outro é só para pagar. Então, a gente estrutura a empresa como, de fato, uma empresa tem que ser feita. Então, equipe de sucesso do cliente, equipe de... E tu tem que entender do teu negócio para poder ajudar o cliente, né? Como é que tu vai ajudar o cliente a ter lucro? Como é que tu fala se tu não aplica isso no teu negócio? Se a gente não tem um dado ali para... Incoerência, né? Incoerência. Então, muitas coisas que a gente vende pro nosso cliente, eu falo, cara, eu fiz assim lá no escritório e tá dando certo. Hoje, na Lucro Azul, a gente tem um crescimento de 4 vezes, de janeiro para cá. Ou seja... Espetacular. Agora também na rede ali, a gente vai crescendo, vai ajustando, porque... A ferramenta que eu tinha quando iniciei a Métodos, eu não tinha muito recurso. Bicho, eu vou fazer uma pergunta para você. Assim,
foi, e grana no início? Como é que foi? E aí? A gente foi o seguinte, eu tinha Danilo e Mike, eles já tinham um projeto, mas faturava muito pouco. E aí eles me chamaram e falaram, Daniel, tu tem uma meta de botar, sei lá, 10 mil de recorrência durante 2 meses, eu acho que foi isso mais ou menos, mais ou 2 ou 3 meses. Aí a gente foi puxando cliente, foi entrando cliente. E aí eu trabalhava na época. Rodando com recurso próprio, recurso assim, próprio, desde o início, ninguém não botou teve, dinheiro ali não teve e tal. pai, não teve mãe, não teve... Foi recurso próprio, entrando cliente, e a gente trabalhava... Eu saí da auditoria, fui para a empresa de controladoria e eu me dividia no trabalho e os meus outros 2 sócios também se dividiam. Então, quando a gente colocava a meta, ó, chegar aqui em faturamento, sai um, chegar aqui em faturamento, sai outro. E foi assim, dessa forma. Não teve recurso de terceiro nem nada, nem nosso. Entendi. Ou seja, o próprio negócio que foi girando e vocês mantendo ali, que é a realidade de 99% das empresas, cara. A gente não tinha escritório na época e foi assim, ia trabalhando de casa, ia trabalhando de onde desse. Tu sabe por que eu te fiz essa pergunta e eu pedi para tu citar esse exemplo? Porque é o seguinte, cara, às vezes você tá assistindo aí e ouvindo uma história como essa, aí vem um cara assim, ó, bonitão, 32 anos e tal, você diz assim, esse cara aí herdou do pai, da mãe, já tava rico, botou dinheiro no negócio. Mas não, bicho, começou do zero. Foi do zero. Do absolutamente nada e foi construindo primeiro cliente, segundo cliente. E é semelhante muito à nossa história, cara. A CIEG até hoje é uma empresa bootstrapped. Você não tem hoje no mercado, eu já pesquisei, se vocês conhecerem aí, vocês me falam. Uma empresa que com recurso próprio tem 20 mil clientes, cresce 30%, 40% ao ano de forma sólida, consistente, é a segunda maior tecnologia do mercado da contabilidade. E pernambucana. E pernambucana. E eu sou muito feliz da gente, inclusive você também tem o mesmo perfil, eu sou muito feliz por causa disso, porque isso dá pra gente uma certa independência, né, também, né, para tomar decisão e tal. E para você que tá aí, cara, entender que você não precisa, bicho, muitas vezes ir atrás de dinheiro de banco, pegar dívida, né? Hoje estão romantizando esse lance de dívida, de pegar investimento. Tá um buruçu no mercado contábil, a gente querendo botar dinheiro, não sei o que lá, e aí você vende uma parte da sua empresa, vende também uma parte da sua alma, né? E aí, dando um conselho aí para vocês, cara, se você tiver conhecimento, arregaçar a manga, você vai chegar lá. Ô Henrique, tem uma frase que eu utilizo que é o seguinte, todo problema ele é resolvido com venda. Se a gente entender que a gente como contador tem que saber vender, isso vai resolver muito o problema da gente. Porque às vezes o contador ele tem medo de cobrar porque ele não tem a segurança na venda. Então, desde o início ali, eu fui sempre muito exposto à venda. Então, aquilo ali ajudou a gente a colocar dinheiro dentro da empresa e também ajudou a gente a ter autonomia para poder cobrar o cliente. Então, existe o processo que por exemplo, na época lá que a gente começou, tinha um sócio que fazia operação e tinha um sócio que cobrava, para não ter Agora, bicho, deixa eu fazer uma pergunta. O fato de tu ter sido auditor da KPMG, que é uma Big Four, né, multinacional, conhecidíssima, trouxe uma bagagem para tu, cara, pro negócio? Eu tive 2 grandes escolas na minha vida, que foi a ACE, que é uma empresa de consultoria júnior, que foi a da Federal, que eu aprendi muito. Sim. E também, a KPMG, ela me colocou em mesas que eu não sentaria se eu não tivesse passado por lá. Então, me ajudou muito. Eu auditei empresas como Petrobras, Eletrobras, e isso realmente, numa reunião... Traz um repertório. Traz um repertório, porque tinha 19 anos, já era exposto a estar auditando a Chess aqui. Então, entendi. Eu ia com a galera de 50, 60 anos, dentro de uma sala com mais de 30 pessoas, entender o que era o report que estava sendo repassado ali. Então, logicamente que ajudou muito. Isso aí não tem... E tu tem um perfil de que parece que tu gosta de aprender, né? Cara, assim, lá no escritório a gente tem os OKRs, que são as metas mensais, e para a equipe que eu estou coordenando, eu sempre tento colocar um curso, porque eu acho que aquilo dali incentiva você a estar entregando melhor ali para o cliente e para o teu funcionário também. Então, eu gosto muito, assim, eu acho que é algo que vai lhe dando a sua motivação ali, entendeu? Sempre ter que escutar um podcastzinho é bom. Com certeza. Cara, tem o professor Vicente Falcone, que é talvez o maior consultor de empresas do Brasil, não conheço outro que seja tão conhecido e tão relevante quanto ele. Tem uma frase, tem um conceito que ele fala o seguinte, bater meta e resolver problema é a mesma coisa. E de onde você está para onde você quer chegar, ou seja, você fatura 1 e você quer faturar 10, esse gap entre o 1 e o 10 é conhecimento.
E aí ele fala o seguinte, faça a seguinte pergunta, por que você fatura 1 hoje e não está faturando 10 hoje? Aí ele disse assim, porque eu não sei como fazer. Porque se eu soubesse como fazer, já estaria fazendo. Eu achei isso genial e acho que dentro, principalmente no nosso mercado, né, cara? Mercado de tecnologia, o mercado de contabilidade com tantas mudanças, reforma tributária, inteligência artificial e tal, aprendizado contínuo não é nem questão de escolha, é questão de sobrevivência, né? Você concorda? Completamente. Principalmente pro nosso mercado contábil que cada dia que você acorda tem uma mudança ali. Então, se você não entender que você tem que beber aquela água para poder treinar o seu funcionário, para o seu funcionário treinar o seu cliente, isso aí também é um diferencial competitivo, você está fora. Por isso que o mindset lá é a gente falar, eu não sou empresa de contabilidade, eu sou empresa de treinamento. A partir do momento que a gente internalizar isso, fica mais fácil para o atendimento ao cliente ser mais efetivo, para o gestor entender que ele tem que se capacitar para poder treinar a equipe, que a gente como sócio tem que provocar isso lá na fonte. Então tudo isso é provocado e tem que ser entendido. E vou te falar uma coisa assim, hoje, para um negócio sobreviver, os 2 grandes problemas que o negócio tem, olhando do ponto de vista estratégico, tá? Os 2 grandes problemas, planejamento fiscal e gestão trabalhista. Porque ambos são campos minados. Cara, gestão de pessoas, vendas, todas essas coisas que são deliciosas e que eu adoro, elas não são tão desafiadoras quanto essas duas. Por quê? Porque o sistema ele é feito para ferrar você. Então, por mais, inclusive, principalmente, Henrique, mas a gestão de pessoas, tá? A gestão de pessoas, ela é multidisciplinar. Eu tenho vários aspectos na gestão de pessoas que eu tenho que levar em consideração. E um desses aspectos é a questão trabalhista. Sim. Se você não tem uma questão trabalhista bem definida, então, por exemplo, cara, uma engenharia mínima, pelo menos, de cargos e salários, tu vai ter um problema jurídico de equiparação salarial. Você vai ter um problema, enfim, uma série de problemas de trabalho que todos nós estamos cansados de saber como funciona a justiça do trabalho hoje e o quão desafiador é. Né? Você está no compliance. Cara, o contador, ele está no meio desse processo todo. Então, assim, é um desafio enorme para o pequeno e médio empreendedor e quem ajuda o cara a atravessar isso é a empresa de contabilidade, né? Assim, o passivo trabalhista é um passivo silencioso, inclusive, né? Se você não tiver ali a intenção de ajudar o seu cliente ali na ponta, é um grande erro como contador. Lá a gente tem várias parcerias com escritórios de jurídico para poder também, onde ele não entra, a gente indica o advogado para poder estar trabalhando com a gente. Mas se a gente não tiver sistema, ferramenta, para estar orientando nosso cliente ali na ponta e provocando ele, porque uma coisa é o cara falar, bicho, toma aqui tua folha de pagamento, outra coisa, cara, tu sabia que tem uma forma aqui de você estar reduzindo hora extra, tá pagando muita hora extra aqui, e isso é provocado. Se você não provocar isso... E também tem que ter uma mentalidade de compliance, gente, porque assim, bicho, você tem, cara, são 17 mil sindicatos no Brasil, então você tem que seguir a convenção, aí tem dissídio, tem não sei o que, cara, é tanta coisa que assim, por isso que é importante, né? A empresa de contabilidade ela ser uma empresa de treinamento, né? Para ajudar, inclusive, o empresário a ter essa mentalidade de compliance, né? Porque é questão de sobrevivência, velho. E outra, assim, a gente também, não romantizando aqui, no começo lá, o empresário falava com a gente assim, Daniel, mas como é que tem que fazer isso, isso, isso? Às vezes a gente, não, faz dessa forma, faz daqui para... Hoje em dia, a nossa orientação é sempre assim, bicho, qual é a dor de cabeça que você quer ter? Uma hoje ou uma amanhã? Porque se não resolver agora, você vai ter no futuro. Sim. Então a gente sempre provoca que o cara ele esteja em compliance. Porque você como contador, se você não fomentar isso no teu cliente, meu irmão, você vai estar... Qual é o perfil do cliente que você quer atrair, né? Porque cultura empresarial é isso. É internamente e externamente também. Sim. Então, se eu não treinar o meu funcionário para fazer isso, qual é o tipo de cliente que eu vou estar atraindo para mim? É um cliente que é um cliente organizado, que é o melhor cliente para trabalhar, um cliente que vem mais tumultuado e tudo que você fizer para o cliente está pouco. E o cliente quer mais. Sim. E geralmente é o que paga menos. Pois é verdade. É o que paga menos. Ô Daniel, a gente está se encaminhando para o final aí desse papo e eu queria saber, bicho, qual a mensagem que você passa para quem está começando, para quem está nessa luta, ou quem já está há muito tempo e está meio desanimado, cara, meio frustrado com o empreendedorismo. A gente vê muito empreendedor, todo mundo fala do burnout do cara que é CLT, né? Mas ninguém fala do burnout do empreendedor. E aí?
Cara, ontem a gente tava até com duas broncas no escritório e eu sempre falo pro meu sócio o seguinte: a gente tem que saber qual é o problema que a gente quer dormir. Porque quando você atrela o seu negócio a propósito e para onde você quer chegar, vale muito a pena. Assim, a gente, quando tá trabalhando com um cliente, a gente fez um depoimento dos clientes falando da Métodos, pô, que dali me encheu de motivação e entendendo que o nosso propósito está sendo aceito. Então, pô, é difícil, não tem como o cara falar que é fácil. Não é fácil. Hoje eu tô, sei lá, a gente cresce, todo ano a gente vai crescendo, quase que dobra o nosso tamanho. Hoje eu estou numa situação diferente, mas os meus desafios são diferentes do que eu tinha atrás. Mas ainda assim, a gente tem os problemas. Se você, como empresário, não entender que vai ser o problema e você tem que ter a resiliência, acho que a mensagem é essa, a resiliência de estar enfrentando ali, é um grande ponto de virada de chave, porque o problema vai existir. Então, o seu resultado ali, o seu propósito tem que estar muito alinhado no que você quer, onde você quer chegar. Então, perfeito. E aí lá no escritório a gente tem uma mentalidade muito de crescimento. Então, a dor que eu tenho hoje, a gente vai sanar e vai tentar crescer mais para poder estar impactando mais o mercado. Bom demais. Gente, eu conversei aqui com o Daniel Feitosa, nos deu uma aula, aprendi demais aqui conversando com ele, meu amigo. Muito obrigado, viu, velho? Eu agradeço. Obrigado de verdade por ter topado o convite. Espero que a gente consiga ensinar ainda mais juntos aí esse mercado aí. Com certeza é um dos propósitos que a gente que tem empreendedorismo no sangue, a gente quer ver essas engrenagens de prosperidade acontecendo à nossa volta, né? Cara, eu agradeço demais aí o convite e assim, a gente tem a SEG lá como uma ferramenta muito forte para estar ajudando os entregáveis do cliente. Então, vocês também são uma peça muito importante no nosso escopo de trabalho e no nosso crescimento, porque se um contador sem um sistema bom é um policial sem arma, então não vai muito longe não. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui e também agradecer a nossa parceria aí como empresas e que eu tenho certeza que a SEG ainda vai mais longe e estaremos juntos. Valeu, gente. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Até a próxima.